aqui sobre. Hoje tá difícil, hein? Pessoal, boa tarde, tá? Nós vamos então iniciar nossa aula de biologia dos primeiros anos A, B e C, tá? Da Escola Inácio Monteiro 3. Sejam todos bem-vindos. Coloquem o nome de vocês no chat, com o número, caso vocês saibam, e também a série, ok? Isso, coloquem aí bonitinho no chat, para vocês ficarem com presença. Não entendeu alguma coisa? Perguntem. Quiserem compartilhar algo sobre o assunto que vocês já saibam, podem compartilhar, tá? Levantem a mãozinha. A aula é nossa, aqui é tudo nosso, tá bom? Antes de iniciarmos, alguém quer falar alguma coisa? Não? Não. Então vamos Professor, lá. só pedir pro pessoal ficar quieto aí durante a aula, porque não dá para entender nada. Isso. Vocês querem que eu coloque meu fone? Fica melhor, né? O áudio. Ai, não. Pra mim tá Pra tranquilo, mim, mas se tanto quiser. faz. Tá suave pra mim também. Oxi, professora, você colocou o negócio da terceira série? Oxi. Professora, tá da terceira série aí, professora? O negócio. Tá bugado, hein? Tá bugado, hein? Laranjada. Professora, tá filho. bem? Acho que hoje não é o Fica dia da quieto, fica professora, quieto. não. Mano, só segue o roteiro, fica quieto, segue o roteiro. Pessoal, tá melhor assim para vocês? O áudio? Tá bom, tá bom. Melhorou, né? Tá. Então Professora, vamos tá lá, a terceira tá? série. Coisa linda e maravilhosa. O cara estourando o mic. Sim, é primeira série, tá bom? Eu faço alteração depois, antes de enviar para vocês, tá? Então, primeira série do Ok. ensino médio, tá? Disciplina Biologia. Meu nome é Érica. Então, a quantidade de aulas que nós temos semanalmente são 2 aulas. E essas aulas que teríamos essa semana eu vou dar agora para vocês, que é em relação à semana dia 8 de março a dia 12 de março, tá? E a habilidade principal dessa aula é identificar as principais etapas dos ciclos biogeoquímicos, tá? Que são 4, que é água, carbono, oxigênio e o nitrogênio. Ciclos biogeoquímicos, pessoal. O que seriam ciclos biogeoquímicos, tá? A introdução, vou colocar aqui para vocês agora. Temos uma famosa frase de Antônio Lavoisier, tá? Que na natureza nada se cria, Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ciclos biogeoquímicos nós falamos quando há transferências de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente, tá? Por exemplo, bio vem de vida, geo vem de ambiente, né? E químicos de elementos químicos. Então, quando nós falamos em ciclos biogeoquímicos, nós queremos dizer, então, que é a interação dos seres vivos com o ambiente e mais os elementos químicos, tá? Conforme eu falei para vocês, temos 4 ciclos, que é o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio. Lembrando que os 4 sempre são abordados, tá? Em provas do Enem, em vestibulares. Então, vamos falar primeiro do ciclo da água, ok? Em relação ao ciclo da água, nós temos troca contínua de água entre a atmosfera, o solo, as águas superficiais, as águas subterrâneas e os seres vivos, tá? E a água, querendo ou não, tem influência direta nas condições climáticas do planeta. Como pode ocorrer, no caso, transferências da água, gente? Através da evaporação, tá? Dos corpos de água para a atmosfera, a partir do momento que um rio, um lago, um oceano tem lá uma quantidade de água é evaporada, então nós perdemos água dos corpos de águas para a atmosfera, para o ambiente. Temos também a evapotranspiração, no caso, é quando nós, seres vivos, e outros seres vivos, no caso, os animais em gerais, as plantas também entram nesse caso, é quando nós perdemos água para o meio ambiente, tá? Então, nós chamamos de
a evapotranspiração. Temos a precipitação, que é da atmosfera para o corpo de água e solo. No caso, quando falamos em precipitação, nós falamos em chuva. Professora, tem que copiar? Não, querida, eu vou mandar para vocês, tá? No grupo, os slides. Aí vocês façam as anotações que vocês acharem necessárias no caderno. Tá? Tá bom, obrigado. Mas eu vou enviar, disponibilizar todos os slides para vocês. Então, e também tem o escoamento, né, da superfície do solo para os corpos de água, quando a água ela rola, né, da onde ela cai através da precipitação e acaba indo parar nos rios, nos lagos, nós chamamos de escoamento. E também tem a infiltração, no caso é da superfície do solo para camadas mais profundas do solo, quando a água ela cai, né, no chão, no solo, e essa água é absorvida para os lençóis freáticos, que nós chamamos de camadas profundas do solo. No ciclo da água, nós temos dois tipos, tá? Temos o pequeno ciclo ou o ciclo curto, é quando o percurso da água, no caso do elemento químico da água, né, H2O, só ocorre no ambiente, e o grande ciclo ou ciclo longo. Isso depende muito dos livros, do jeito que vai estar falando no exercício que vocês realizarem, tá? Ou pequeno ciclo ou curto ciclo. E o grande ciclo ou ciclo longo, tá? No caso do ciclo longo, é quando o percurso da água passa pelos seres vivos. Eu vou explicar agora para vocês através da imagem, vai ficar bem melhor de compreender, tá? Vocês conseguem acompanhar direitinho aí o meu mouse? É porque no meu computador não tem a opção de laser. Então acompanhe aqui comigo, gente, ó. O ciclo curto, a gente pode começar falando aqui da evaporação, tá? A água dos rios, dos lagos, elas se evaporam, indo lá para a alta atmosfera, né? Formando as nuvens que elas se condensam em forma de precipitação, causando chuva. E essa chuva novamente vai parar na onde, gente? Nos rios, lagos e mares, tá? Ou então ela é infiltrada no solo, para os lençóis freáticos. Então, quando se fala em ciclo curto da água, é isso aqui. A água evapora, ela se condensa, cai em forma de precipitação, voltando novamente para o meio ambiente. Então, aqui eu tenho o ciclo curto, tá? Da água, ou ciclo pequeno. Quando nós falamos em ciclo longo, envolve o quê? Os animais, os seres vivos. Então, por exemplo, as plantas e os animais perdem água para o meio ambiente através da transpiração e da respiração, né? Ó, transpiração e respiração de plantas e animais. Então, é a partir do momento que nós perdemos água para o meio ambiente, lá na alta atmosfera, né? Lá no alto, lá eles se condensam, né? No caso das nuvens, formando as cúmulos nimbus, caindo em forma de chuva, voltando novamente para a terra, tá? Ou para rios, lagos e mares, ou então para o solo. Então, quando eu falo em ciclo longo ou grande ciclo, é quando a água ela passa pelos seres vivos, pelos os animais e as plantas, tá? Então, o ciclo da chuva, da água, ou então vocês podem ver também como ciclo hidrológico, tá? Ou ciclo H2O, é basicamente isso daqui. A água, ela evapora, ela se condensa, caindo novamente para a terra, ok? De uma forma bem simplificada, expliquei para vocês, mas aqui no esqueminha tá bem explicadinho, para vocês não se confundirem em relação ao ciclo curto e ao ciclo longo, tá? Alguma pergunta, pessoal, em relação ao ciclo da água? Não. Eu sei um pouquinho. Então, o que significa quando a gente expira, a gente solta H2O, é isso? Isso, não é à toa que se você chegar lá no seu banheiro ou no seu quarto e respirar de frente com o espelho, vai o quê? Embaçar o vidro, tá? Por quê? Porque nós perdemos água pela nossa transpiração, né? Quando a gente soa e também quando a gente respira. Então, todos os seres vivos perdem água para o meio ambiente. Ok? Então, a água que é evaporada pode ser tanto da nossa evapotranspiração, né, da nossa respiração ou transpiração, nossa e dos outros animais, como também das águas, que elas se evaporam, lá no céu se condensam,
caindo novamente em forma de chuva. Lembrando que a água, gente, o ciclo da água, ele não para, tá? A mesma água que nós utilizamos hoje, eu sempre costumo falar que é as mesmas que os dinossauros utilizavam, né? E em relação a isso, a água, nós temos que ter uma consciência ambiental também, porque nós temos de água doce disponível, 3% de água doce disponível. Apenas desses 3% de água doce, 2% é para consumo. Perdão, 1% só para consumo, tá? Em forma de água potável. Desses 3% de água doce, 1% está disponível em estado líquido para nós e os outros 2% estão congelados lá nas calotas polares, né? E com o aquecimento global, elas têm se derretido e indo para o oceano. A gente tem perdido nossa água doce, no caso, né? E a gente até poderia sobreviver com a água do sal através da dessalinização, mas é um procedimento muito caro. Então, não compensa e também não é tão boa igual a nossa água potável. Então, nós temos 1%, tá, de água disponível para consumo. Então, por isso que é bom nós termos também uma consciência ambiental em relação a isso. Certo? Não gastar água, vocês que gostam de demorar no banho, dá uma segurada. Temos um outro ciclo, gente. O ciclo do carbono. Carbono, no caso, é essencial aos seres vivos para a síntese de matéria orgânica, para carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos e lipídios. Todos nós, pessoal, temos carbono, somos ricos em carbono, tá? Todos os seres vivos. O ciclo do carbono, nós temos a fotossíntese. Eu falei com vocês na sala de aula que era fotossíntese, lembram-se? Sim. Nós temos, então, no ciclo do carbono, essas etapas aqui, a fotossíntese, que é a fixação do carbono, a respiração, combustão e a decomposição, tá? Todos esses têm a liberação de carbono. Por exemplo, se vocês analisarem aqui o ciclo do carbono, vamos iniciar pelas plantas. Vocês estão visualizando aí direitinho? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, vamos lá. No caso, no ciclo do carbono, nós temos os vegetais, que através da fotossíntese, elas absorvem gás carbônico, né? E liberam oxigênio, não é isso? Sim. Então, os únicos seres que retiram o gás carbônico, no caso, são as plantas. Que elas pegam o gás carbônico, transformando em oxigênio, né? Através da fotossíntese. Então, através da respiração dos seres vivos, da queima de energia, no caso aqui a combustão, e a decomposição de seres vivos, tudo isso nós, o quê? Temos a liberação de carbono, tá? Então, tudo libera carbono. Todos os seres vivos lançam carbono no ambiente. Os únicos seres que não lançam carbono, que ao contrário fazem a retirada dele do oxigênio, ou fazem a retirada dele do meio ambiente, são as plantas, através da fotossíntese, que absorvem o gás carbônico, devolvendo oxigênio, tá? Então, quando nós falamos em ciclo do carbono, são essas etapas aqui. A fotossíntese, ela tem a fixação do carbono, e é lançado o carbono no ambiente através da respiração dos seres vivos, da combustão, no caso de queima de energia, e a decomposição, tá? Todos eles fazem a liberação do carbono. Aqui tem um esqueminha bem detalhadinho para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para mim em relação ao ciclo do carbono, gente? Não. Então, vamos para o... Meu professora. Não. Oi. Mas então, se diminuírem as árvores, não vai ter mais gás carbônico? Não, aí que vai ter mais, né? Aí que vai ter gás carbônico. Não vai faltar Porque, na verdade, Vai faltar oxigênio. o pessoal fala E é que... ruim, gás carbônico. Pessoal, porque assim, falam que as árvores, né, é o pulmão do mundo, tudo mais. Sim, com certeza. Até mesmo se houver um grande desmatamento, aquele ecossistema lá vai sofrer sérios problemas, tá?
Mas nosso maior pulmão do mundo, na verdade, são as algas nos oceanos, no caso o fitoplâncton, tá? Elas que são responsáveis pela maior liberação de fotossíntese no planeta. Então, além das nossas árvores, temos as algas, que elas também fazem fotossíntese, não é isso? Então, na verdade, o pulmão do mundo são os fitoplânctons, que são as algas, tá? Mas claro que as árvores têm um grande papel ecológico e sim, se elas serem retiradas, vai causar aí grandes problemas, tá? Quem vai absorver gás carbônico? Se A eles são os gente. únicos que Mas respiram gás as carbônico árvores do só que ambiente da falta atmosfera. oxigênio. Oi, não entendi. Não sei. Não, fala, Os Camille. seres vivos, a gente. Ana, o que que tem? Eu tô falando que tipo, você falou assim, que vai produzir, acho que é assim, você falou que precisa de ar carbônico, né, que você falou? Não, nós Sim, nós precisamos de vai usar o ar oxigênio. carbônico. Não, também. Ai, peraí. Falta o oxigênio. Nós precisamos do oxigênio. As plantas retiram o gás carbônico e nós liberamos, tá? É o contrário, enquanto elas absorvem gás carbônico, nós soltando. Exatamente, enquanto elas absorvem e liberam oxigênio, nós absorvemos oxigênio e liberamos gás carbônico, é ao contrário, tá? Lembrando, pessoal, que o carbono, ele é o responsável por vários problemas, né? Ambientais. No caso, no buraco da camada de ozônio e tudo mais. Vocês lembram que em relação ao efeito, a camada de ozônio, que agora na pandemia deu uma boa diminuída, quando ficou tudo parado ano passado, Sim. o buraco na camada de ozônio deu uma boa diminuída. Por quê? Devido às pessoas não estarem poluindo, não está tendo tanto poluente no ambiente. É aquilo que eu costumo falar, nós somos os únicos seres vivos que destroem o meio ambiente em que vivem. Nenhum outro animal, tá? Nenhum outro ser destrói o ambiente em que vive, só mesmo nós, humanos, tá? Então, falando um pouquinho do gás carbônico, eu coloquei aqui para vocês um outro esqueminha, tá? Por exemplo, temos a fotossíntese, né? Que no caso as plantas realizam, e através dos outros seres vivos, né? Matérias orgânicas em geral, nós liberamos gás carbônico pela respiração, pela combustão e pela decomposição, tá? Aqui eu coloquei também um outro esqueminha que é o mesmo que eu havia explicado aqui atrás para vocês. Só que de uma forma mais simplificada, tá bom? E falando um pouquinho dos malefícios do gás carbônico. O CO2, né, o elemento químico do gás carbônico, o acúmulo dele na atmosfera aumenta a retenção de calor próximo à superfície terrestre, causando alterações climáticas. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês, tá? Na verdade, pessoal, na Terra, no planeta Terra, sempre teve o efeito estufa. O que acontece é que com a emissão de CO2 em excesso na atmosfera, intensifica esse efeito, ok? Intensifica, fazendo com que o calor aumente muito mais do que o necessário. Então, as causas principais do efeito estufa, que eu coloquei aqui para vocês o esqueminha do efeito estufa, as principais causas é a atividade industrial, a queima de combustíveis fósseis, né? De petróleo, de gasolina e tudo mais pelos veículos e pelas indústrias, queimadas e desmatamentos de áreas florestais. Pessoal, por que as queimadas e desmatamento das áreas florestais interferem no efeito estufa? Quem quer responder para mim? Sora, eu não entendi a pergunta. Repete, por favor. Claro. Por que que as queimadas e o desmatamento das áreas florestais intensificam o efeito estufa? Porque O que vocês intensifica a emissão de gás carbônico? Exatamente, tá? Porque liberam gás carbônico. E o desmatamento, no caso, porque quem faz a retirada de gás carbônico do ambiente? A planta. As plantas, os vegetais em gerais. Então, a partir do momento que eu desmato áreas florestais, não vai ter quem retire esse gás carbônico do ambiente, tá bom? Então, por isso que... Oi, Júlia. E com esse fato aí das queimadas e tal, a gente vai ficando com menos oxigênio também, né? Sim, porque a gente vai liberando mais gás carbônico.
Exatamente. Ok? Quanto mais queimadas, menos oxigênios vão tendo na atmosfera, no caso. Tá? O ciclo do oxigênio. O ciclo da transformação do oxigênio por estes reservatórios, no caso da atmosfera, oceano e crosta terrestre, constitui o chamado ciclo do oxigênio, que é mantido por processos biológicos, físicos, geológicos e hidrológicos. A principal forma da produção de oxigênio é a fotossíntese, realizada por todas as plantas clorofiladas e algumas algas. Então, no caso do ciclo do oxigênio, ele é ao contrário do ciclo do carbono, tá? O oxigênio, nós temos ele 21% na atmosfera. Ele entra na atmosfera através do quê, pessoal? Já tem oxigênio na atmosfera, mas entra através também da fotossíntese. E a gente perde oxigênio pela respiração aeróbica, pela decomposição e pela combustão. Respiração aeróbica, vocês lembram desse nominho? Vocês já viram em algum momento na vida de vocês? Alguém quer arriscar em falar o que é respiração aeróbica? É respiração ofegante? Não, Alan. Alguém tem outra sugestão? Não? Então, respiração aeróbica é a respiração que é utilizada oxigênio, tá? Então, quando utiliza-se o oxigênio na respiração, a gente chama de aeróbica. A anaeróbica é quando o organismo, o ser vivo, ele não necessita do oxigênio, tá? Então, eles são os seres anaeróbicos e os que utilizam oxigênio são os aeróbicos, tá? Então, através da respiração aeróbica dos seres vivos que, no caso, utilizam o oxigênio, né? Também através da decomposição e da combustão da queima, no caso. E o homem interfere no ciclo do oxigênio, interferindo na camada de ozônio. Aqui tem o esqueminha do ciclo do oxigênio para vocês. Quem é que libera oxigênio aqui, gente? As plantas. Isso, os vegetais, tá? Eles liberam oxigênio. Quem utiliza oxigênio? A gente. A gente, a vaca. Os seres vivos. Sim, os seres vivos, exatamente. Nós, as vacas e todos os outros, tá? Os seres decompositores, eles também utilizam oxigênio. Lembra que nós vimos lá na cadeia até alimentar os seres decompositores, que fazem a decomposição de toda a matéria orgânica existente? Sim. Então, eles também utilizam oxigênio, tá? Então, todo mundo utiliza oxigênio, até mesmo para queima de combustíveis fósseis, para queima de energia. É utilizado o oxigênio. Então, somente, novamente aqui, só os vegetais liberam o oxigênio. Todos os outros seres vivos e todas as outras atividades vai utilizar o oxigênio, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. 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 Vamos lá, então, para o próximo ciclo. O ciclo do nitrogênio, pessoal. Esse ciclo é um pouquinho mais... Oi? Vitão, quer falar? Levantou a mão. Fala, Vitão. Pode falar. Seu microfone está desligado. Eu acho que ele levantou a mão sem querer. Eu acho que foi sem querer. Gente, então vamos lá. O ciclo do nitrogênio é um pouquinho mais complexo, tá? Mas não é coisa de outro mundo. Ele é bem cobrado também no Enem, tá? E em vestibulares. O ciclo do nitrogênio, ele é bem complexozinho. Então vamos lá, prestem atenção aqui, tá? Qualquer coisa vocês perguntem. Vamos ver primeiro as etapas. As raízes de plantas capturam nitrogênio no ar. Por quê? Porque nós não conseguimos absorver nitrogênio, gente, pela nossa respiração, tá? A gente não consegue, para o nosso organismo, absorver o nitrogênio gasoso. Nós não conseguimos. Nós respiramos nitrogênio, mas ele não se fixa. Isto caiu aqui. Ele não se fixa através da nossa respiração, tá? Nós não fixamos, no caso, então, o nitrogênio de forma gasosa. Proteínas
são formadas pelas plantas, tá? Vamos vendo os passos. Os animais se alimentam das proteínas formadas, no caso, pelas plantas. As bactérias convertem tecidos mortos em amônia. As bactérias criam nitratos, que são criados pela conversão da amônia. Fertilizantes são utilizados pelo homem e as plantas absorvem os nitratos contidos nos fertilizantes, tá? Esse é o ciclo do nitrogênio. Coloquei aqui um exemplo mais explícito para vocês. Como ocorre o ciclo do nitrogênio? Tem nitrogênio na atmosfera, ok? Esse nitrogênio, ele é fixado no solo por umas bactérias fixadoras de nitrogênios. Elas transformam isso em amônia, só que a amônia é tóxica, tá? Então, as plantas não vão absorver essa amônia. Temos outros tipos de bactérias, no caso as bactérias nitrificantes, que vão transformar essa amônia novamente em nitrato. Tem no solo também bactérias que elas fazem, né? Elas realizam a desnitrificação, elas transformam de novo a amônia em nitrato. Professora? Oi? Eu acho que se Ouvindo? a senhora não colocar o microfone na boca, fica melhor para falar. Tipo, perto da boca. É? Assim? Tá melhor? É porque fica melhor para escutar, que às vezes dói o ouvido, entendeu? É porque, tipo, fica meio tá. com sopro. É. Ah, tá, entendi, gente. Desculpa, então. Então, assim, temos as bactérias nitrificantes, né, que fazem a nitrificação, devolvendo novamente o nitrogênio, né, para o ambiente. Então, nós conseguimos absorver o nitrogênio através da nossa alimentação, tá? Porque as plantas, elas possuem o nitrogênio devido às bactérias fixadoras, tá? Que conseguem transformar o nitrogênio, então, em compostos orgânicos, tá? Porque nós não absorvemos nitrogênio pela respiração, somente mesmo através da alimentação, tá? E o nitrogênio é importante porque nós temos também as bases nitrogenadas, né? Que são DNA e RNA. Então, eles são importantes para a nossa formação também de proteínas. E assim é o ciclo do nitrogênio, tá? Tem o nitrogênio no ambiente, temos as bactérias fixadoras de nitrogênio, que elas transformam o nitrogênio em amônia. Aí nós temos outros tipos de Professora. bactérias anitrificantes. Oi. O que é amônia? Amônia é um elemento totalmente tóxico, um elemento químico, tá? Que nós não utilizamos eles. Então, Professor. algumas bactérias fazem amônia e outras transformam essa amônia de novo em nitrogênio. Oi. Professora, a radiação tem amônia? Não entendi. Tipo, em radiação ou elementos químicos tem amônia? Sim, a amônia tá lá na tabela periódica, um elemento químico totalmente tóxico, tá? Professora, Oi. exemplo, se a vaca ingerir esse negócio de amônia aí, ó, e morrer, ela morre, certo? Sim, ela morre, mas só que normalmente só se for lançado amônia ali, porque tem as bactérias que elas transformam, né, amônia em nitrito e nitrato. E se ela Entendeu? ingerir, aí, se ela morrer, a gente ainda pode comer a vaca ainda? Não, de certo não, né? Mas dificilmente ela vai ingerir essa amônia. Dificilmente. Isso não acontece, porque lá no solo mesmo, né? Que essas bactérias fazem todo esse trabalho aí de desnitrificação. No caso aqui, as raízes da planta capturam nitrogênio do ar. Proteínas, então, são formadas pelas plantas. Os animais se alimentam das proteínas formadas, tá? Não da amônia, no caso. Porque nós temos, então, as bactérias que convertem tecidos mortos em amônia, né? E temos outras bactérias que criam nitratos, que são criados pela conversão da amônia. Então, umas bactérias produzem amônia, outros tipos de bactérias transformam essa amônia em nitrato, tá?
e alguns são utilizados como fertilizante para os homens, porque as plantas absorvem nitratos contidos no fertilizante. Então, vocês podem analisar a imagem e ler aqui o esqueminha, o passo a passo que eu coloquei para vocês, que fica bem mais simples. Tá bom? Pessoal, então esses são os 4 ciclos, tá? Que eu passei para vocês. O ciclo da água, né? Vou colocar aqui de novo a imagem para vocês. Aqui, pronto, o ciclo da água, né? Que nós temos o ciclo longo e o ciclo curto. No caso, o ciclo longo com a participação dos seres vivos. O ciclo do carbono, né? Que eu coloquei aqui um esqueminha bem explícito também para vocês. Nossa, meu ouvido tá doendo. Também o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio, tá? Pessoal, vocês entenderam os ciclos biogeoquímicos? Sim. No caso, são as trocas de elementos, né? Entre o ambiente e os seres vivos. Ok? Por isso que tem esse nome de ciclos biogeoquímicos, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Não? Não, professor. Pessoal, semana que vem eu vou disponibilizar para vocês os formulários, tá? Com algumas questões dos ciclos biogeoquímicos. Ok. Alguma dúvida, vocês podem me procurar, mandar mensagem, tá? Que eu explico para vocês. E daí uma lida novamente nos slides, tá? Porque às vezes ficou alguma dúvida e vocês olhando as imagens, as figuras, vocês vão conseguir sanar dúvidas de vocês. Beleza? Então é isso, gente. Se cuidem. Beleza, Quando valeu. acabar, eu quero abraçar vocês, ver a Senhora cara de também. vocês sem máscaras. Ah, pode deixar. E é Ok, ok. Gente, muito obrigada pela atenção de todos, tá bom? Muito obrigada por vocês terem participado. Eu adoro as salas dos primeiros anos, gostei muito de vocês. É nóis, professor. Alguma Que a gente especialmente? veja logo. Valeu, valeu. Também tu, Eu professora. Primeiro A é melhor, né, professora? Porra, Gente, eu gostei de Primeiro A é a melhor sala, filha. Porra. Eu também queria Obrigado, gravação, tá? Bora, galerinha. Tô esperando, por favor. Bora que é verdade. Tchau, prof. Tchau, prof.